Esse podcast é apresentado pela revista Bravo. Se me pedirem para explicar o que você quis dizer com isso, tem algumas coisas que eu sei e tem algumas coisas que eu sei o que eu estava provocando, mas eu sei dizer mais das perguntas que eu me fiz do que a resposta. Eu acho que até múltiplas interpretações vão ser sempre bem-vindas mesmo, porque eu acho que eu gosto do mistério do mundo, né? Muitas das coisas que eu faço tem a ver com uma espécie de questionamento. Às vezes ele pode ser político, né? Mas ele, em geral, tá ligado a perguntas existenciais, que, enfim, vão transitar por diversas questões, né? Raciais, ou de gênero, ou mesmo simplesmente do indivíduo, né? Do estar no mundo. Esse é Gabriel Martins, diretor e criador do premiado filme Marte 1. Mineiro de Contagem, periferia de Belo Horizonte, ele é um dos principais nomes a surgir no cinema brasileiro nos últimos anos, contando de maneira sensível e impactante a história de personagens e cenários até então ignorados pela produção audiovisual nacional. Eu sou Pedro Garcia de Moura e esse é Emoção Criativa, um podcast sobre criatividade. Mas não da criatividade que vem de fórmulas, tendências ou de referências, e sim daquela que surge de dentro da gente, da expressão verdadeira das nossas emoções e da nossa individualidade. Para quem quiser mergulhar nesse processo de autoconhecimento através da criatividade, o livro Emoção Criativa está disponível nas principais livrarias virtuais. Você encontra todas as informações sobre ele e os links de cada episódio do podcast no site emoçãocreativa.com. Nina, você acha que o papai ia ficar bravo se eu não quisesse mais jogar futebol? Você não quer jogar bola, não? Não é que eu quero parar de jogar bola. Eu penso em fazer outras coisas também. Tipo o quê? Meu sonho é virar astrofísico e participar de uma missão Marte 1. Nós, seres humanos, vamos tentar colonizar Marte. O sucesso do filme Marte 1 foi um fenômeno que trouxe pela primeira vez para o grande público nacional e internacional não só o nome do diretor Gabriel Martins, mas também a realidade do seu entorno. A gente fala aqui no podcast sobre o impacto que a representatividade pode ter. Se enxergar em alguém ou em alguma obra, não só pode servir como inspiração, mas também como espelho e fonte de autoestima. Como fica bem claro na conversa com a bailarina Ingrid Silva, entrevistada do episódio 25, com as suas diversas iniciativas para bailarinas negras e sobre a maternidade no balé. Os filmes do Gabriel têm esse mesmo efeito, mas o efeito é colateral, porque acima de tudo o que ele faz são histórias que preenchem a alma. E como todo talento que surge de repente, sua trajetória começa bem antes disso. Como ele conta pra gente qual a primeira cena em que ele se lembra de ter entrado em contato com a sua vocação. Tem um filme que eu não lembro sequer se foi o primeiro filme que eu vi, mas é Anastasia, da Disney. Eu assisti num shopping, mais ou menos próximo da minha casa, mas era o cinema mais perto. Ficou na minha cabeça uma imagem de um vilão e de uma coisa meio impressionante em uma tela de cinema. Agora o meu propósito sombrio vai ser cumprido. Finalmente os Romanov vão morrer! Eu gostava muito de desenhar quando eu era criança. Então eu lembro que por muito tempo eu fiquei desenhando assim o rosto desse vilão e desenhando imagens a partir dessa experiência de ver. E eu sempre desenhei e acho que esse ato de desenhar tinha a ver com um ato de criar, imaginar histórias. Desenhar para mim era uma espécie de mundo paralelo, porque antes de ter acesso a uma câmera ou pensar como que eu contaria histórias com cinema, eu sei que eu queria fazer cinema desde criança, né? E eu tenho situações como essa que eu narrei como um gatilho assim de entender que esse tipo de sensação que esse filme me causou, que essa cena ou que essa experiência me causou, é uma sensação que eu gostaria de replicar. É engraçado porque eu acho que eu nunca falei isso para ninguém, nem em entrevistas. E às vezes eu tenho outras coisas que eu lembro mais objetivamente, tipo ver o Rei Leão no cinema, mas acho que essa sensação é uma sensação que, no instinto aqui da sua pergunta, eu lembrei disso. E me lembrei como algo que me impressionou e eu fiquei desenhando muito. Eu tinha uma mania de desenhar cartazes de filmes que eu faria e rostos de personagens que eram como se fossem meus atores do meu mundo, sabe? É como se existisse um mundo cinematográfico no papel e que a partir dali eu fazia vários filmes. Então, sei lá, aos 7, 8 anos de idade eu já tinha feito 20 filmes, assim.
E eu acho que um pouco eu volto para esse lugar de ver esse desenho. Eu já tinha visto filmes antes, mas por um motivo, olha, me ficou na cabeça. Talvez essa época era uma época que eu mais assim estava desenhando, pensando em cinema. Não deve ter a ver com isso. Você falou quando você viu o vilão, você teve uma sensação e que depois você gostaria de replicar ela. Que sensação que era essa? É uma sensação de maravilhamento, por assim dizer, de alumbramento que eu sigo tendo até hoje, com 35 anos de idade, e da potência de algo grandioso, assim, numa sala de cinema, numa imagem que é maior que você, ou dessa experiência que eu tenho também ao ver um show, saca? Essa coisa do palco, assim, de um artista no palco, uma ideia de engrandecimento que tem a ver com proporção, mas eu acho que não é só isso. No fim das contas, um desenho animado é um desenho, né, que alguém fez. Você projeta numa tela com som e tudo aquilo lá vira uma coisa que não existe, né? Tô falando de algo que sequer é possível materializar. É uma sensação que acontece ali entre pessoa e arte. Eu já tive isso com quadros também, com pintura, já tive isso com escultura, já tive isso com várias formas de arte. Mas talvez é um nome que eu dou de um certo alumbramento, assim, de um certo encantamento. É que encantamento fica parecendo que talvez seja uma coisa mais inocente, mas é uma coisa complexa mesmo, de sentimentos múltiplos, né? Ao criar coisas, sempre tive a vontade de fazer cinema, de criar uma espécie de sensação disso, seja pelo mínimo, seja pelo máximo, criar essa sensação de estar ali presente diante de uma coisa que, enfim, engrandece, que move as pessoas de alguma forma. Se a gente pegar essa sensação que você teve, essa sensação bruta aí de ter visto esse vilão, desse maravilhamento, qual teria sido a cena na sua vida adulta onde você mais se aproximou de sentir algo parecido com aquilo? Várias, mas eu me lembro de uma primeira que é curioso, assim, porque eu estava até reassistindo ontem, que é à toa o Faça a Coisa Certa, do Spike Lee, e é um filme que eu já assisti em VHS lá atrás, mas eu lembro especificamente de uma sensação que foi a primeira vez que eu vi esse filme no cinema, foi no Janela de Cinema do Recife. E eu consegui lembrar porque, de fato, eu estava revendo essa cena ontem, que é a abertura do filme. O título do filme aparecendo sobre uma trilha jazzística, mas logo depois entra o Fight the Power, com uma abertura de cena de créditos com a Rosie Perez dançando a música do Public Enemy. A cena é feita em estúdio, então tem um cartaz assim no fundo que emula as escadarias ali do Brooklyn e tal. Paisagens ali onde o filme vai se passar, né? Só que é isso, é um painel fixo com fotografia do Ernest Dickerson, que é um fotógrafo que eu gosto muito, fez os filmes do Spike Lee, hoje é diretor. E ele vai variando as iluminações e ela vai variando os figurinos também. Tem uma hora ela tá com a luva de boxe. E tem uma coisa dessa expressão corporal dela, do volume da música. E eu lembro de ver no Janela de Cinema um festival, que é o festival criado pelo Kleber Mendonça Filho, que é um festival que preza muito pela projeção, pela experiência cinematográfica. Essa sessão no São Luís, que é um cinema de rua muito maravilhoso, assim, que tem vitrais do lado. Então, enfim, toda uma coisa de imersão, né? Muito grande e que eu lembro muito dessa sessão, particularmente de ver a abertura do filme, que chega como um trator, assim, né? Eu lembro da sessão tá eletrizante e, curiosamente, o Kleber tava do meu lado na sessão e eu lembro que acabou a sequência de abertura, a gente virou um pro outro e quase que a gente tava meio sem palavras e falou assim, caralho, que isso? Um bom exemplo do que eu tô falando. Foi bem marcante. Eu não lembro que ano foi isso. Enfim, acho que foi 2017, talvez. Possivelmente 2017. Muito interessante, porque tanto esse teu episódio da vocação, do surgimento ou da descoberta do superpoder, para usar um arquétipo aqui de storytelling, quanto esse de um poder já desenvolvido, eu achei maneiro que ele é muito sobre o seu consumo. Poderia supor que esse maravilhamento versão adulta pudesse ser com algo que você fez. Mas o que eu achei interessante é que ele fala muito mais sobre a sua capacidade de se maravilhar, e eu acho que é como é que você tenta transmitir isso também através das suas obras, né? Eu acho que tem a ver porque eu faço filmes que eu gostaria de ver. Então eu acho que a minha relação de produzir conteúdo, criar conteúdo, tem muito a ver antes com uma demanda de espectador do que com uma demanda de produtor.
no sentido de alguém que produz algo para o mundo. Então, acho que os filmes que eu vinha fazer, o fato de eu ter criado uma produtora junto com os meus amigos, que é a Filme de Plástico, e como a gente faz os nossos filmes, tem a ver com uma questão de cinefilia. Eu entrei até no mundo do cinema mais profissionalmente, inicialmente como crítico, num primeiro momento, assim. Então, o ato de ver muitos filmes, eu sempre fui muito obcecado com cinema, desde sempre, e isso significou, principalmente durante o período da faculdade, ver muitos filmes. Durante o período da minha vida, eu via certamente 5 filmes por dia, assim, durante a faculdade. Virava madrugada vendo filme, aí descobri um diretor novo. Tem a ver com uma falta também de, naquele momento, né? Não ter acesso a filmes como a gente tem hoje, não tinha streaming nem nada, era de fato locadora e VHS, quando eu comecei a minha cinefilia, morando num bairro de periferia onde não tinha acesso a muito cinema diferente, e de repente, durante a minha geração, né, durante esse processo meu de me formar ali através de VHS, começam a aparecer torrents, né, e filmes para se baixar. Então, de repente, eu conseguia ter acesso a uma biblioteca online, que ainda assim não era fácil, né, internet lenta, então tudo demorava, mas ainda assim uma abertura muito grande. Então, eu acho que o meu lugar de fazer cinema, ele vem muito de produzir coisas que eu quero ver. Eu não tenho muito esse discurso do autor que eu faço filmes pra mim, mas na prática é um pouco isso, assim, sabe? Eu faço filmes que eu gostaria muito de ver algo sobre isso e eu não consigo achar um paralelo. Eu não consigo achar um filme que, por exemplo, eu nunca vou fazer uma cena como essa do Spike Lee, porque já tem a cena do Spike Lee. Já me abasteceu nesse sentido, sabe? Então, acho que tem uma busca, assim, não vou dizer que pelo novo, mas por algo que eu tenho desejo de ver. Às vezes tem a ver também com uma região ou uma pessoa que eu acho que deve ser filmada e não foi filmada. Enfim, uma combinação de fatores que tem a ver com o lugar do espectador, certamente. Esse maravilhamento, eu encontrei toda a estreia de um projeto que eu fiz, eu tive essa sensação, dos curtas aos longas, essa mesma sensação de maravilhamento que talvez atinja até um outro lugar, porque aí diz respeito de uma história, né? De uma história que eu, de fato, carrego por estar junto com o projeto. Mas ela se comunica com esse lugar do espectador sempre. Interessante pra caramba, porque quando você fala isso do crítico, isso é uma coisa que eu penso, por exemplo, com relação à música. Quando surge algum artista novo, jovem, ou ele tá trazendo algo ali que para os jovens é novidade, mas que os críticos já estão cansados de ouvir, só que quando surge alguém novo com algo que os críticos nunca viram, aí é que tem sucesso de público e crítica. O crítico, ele tem esse olhar de querer algo novo, que nunca foi visto. Então, acho que como você tem um crítico interno, esse cinéfilo, a sensação que eu tenho é que esse maravilhamento vem do inédito. Eu acho que isso, sim, com certeza. Eu acho que isso vem também de uma busca por combinações, porque se não é preciso em todos os campos a gente falar de algo necessariamente novo, né, enquanto construção musical, acho que o novo talvez há um tempo, muitas áreas é um pouco difícil já dizer, mas eu acho que combinações diferentes que chegam em resultados diferentes, isso ainda tem muito espaço em todos os campos, especificamente no cinema, que é o meio que eu faço parte, assim, tem mais história. Como de fato a gente ainda tá para ver muita coisa diferente no cinema brasileiro, por exemplo, que não foi feito mesmo, assim, que diz respeito a diversos tipos de temas, lugares, pessoas, formas de fazer ainda não exploradas daqui dentro do nosso cinema e que é possível. E eu acho que isso também vem de um gosto meu que se formou, assim, na adolescência por trabalhos mais ruidosos, assim, de entender um pouco o que que significava trabalhos de vanguarda, o que que significava uma cena underground, o que que significava uma cena independente na música, nas artes, o que que vários movimentos artísticos e momentos artísticos e artistas especificamente estavam fazendo para tensionar um pouco o status quo, assim. Eu acho que esse lugar de tensionamento sempre para mim foi um lugar muito interessante, como eu me deparo com qualquer arte que está de alguma forma tentando tensionar essa hegemonia, por assim dizer, né? Isso costuma me interessar, principalmente quando feito de uma forma verdadeira, porque eu acredito que nisso vai ser oferecida uma informação nova. Eu sou particularmente uma pessoa que estou constantemente estudando, e me deparar com esse momento em que parece que existe uma curva é ótimo, assim, é uma coisa que me dá muita vitalidade. Tô viajando aqui, a tua resposta do surgimento da vocação foi quando justamente você se conectou com um vilão. E eu fico pensando que o papel do vilão numa trama é de tensionar. Sim, Então eu fico pensando,
para que serve o vilão dentro de uma trama, nesse teu apreço aí pelo ruído ou pela vanguarda, que no fundo tá atrapalhando a estabilidade, né, da vida. Sim, eu acho que eu me conecto com esse lugar de uma espécie de crise existencial, sabe? Artística, existencial. Eu mapeio isso um pouco na experiência que eu tive aos 12 anos, quando minha avó morreu, minha avó paterna. Eu tinha perdido já uma tia, mas eu era bem novo, então eu não tenho muitas memórias. A minha avó foi a primeira situação que eu fui em um velório, que eu de fato vi a morte na minha frente, em um corpo, em uma ausência. Nesse momento eu tive uma grande fase assim de uma crise espiritual, que às vezes eu até encontro como uma abertura de mediunidade num certo lugar. Foi algo complexo assim para minha mãe lidar, porque minha mãe não entendia o que eu estava sentindo. Enfim, fiz psicólogo e tal. Então, aos 12 anos eu tive uma relação forte assim de crise e que, curiosamente, os desenhos que eu fazia eram gatilhos para essa crise. Então, esse lugar da morte, de uma crise existencial, por que que a gente vive? Por que que a gente morre? Essa pergunta que todo mundo se depara, naquele momento ela veio para mim numa espécie de uma onda forte que durou assim por muito tempo, até que de alguma forma eu entendi como dominar isso, ou como lidar com isso, nem vou dizer dominar, né? É uma coisa que se domina, mas teve muito a ver com criatividade. Eu acho que muitas das coisas que eu faço tem a ver com uma espécie de questionamento. Às vezes ele pode ser político, né? Mas ele, em geral, está ligado a perguntas existenciais, que, enfim, vão transitar por diversas questões, né? Raciais, ou de gênero, ou mesmo simplesmente do indivíduo, né? Do estar no mundo. Porque eu acho que quando você fala que todo mundo se depara com essas questões, eu acredito que durante a vida são oferecidas oportunidades de se deparar com essas questões, mas eu acho que nem todo mundo mergulha ou consegue tirar algo desse questionamento. E pelo visto você aproveitou essa oportunidade de questionamento e trouxe isso para o seu trabalho. De uma forma bastante inconsciente até, eu diria. Porque agora, claro, a gente está aqui num podcast refletindo, eu também falando de algo que começou há 25 anos atrás, 23 anos atrás, né? Eu com 12 anos. Então já existe um entendimento. Mas eu acho que ao longo do caminho ela é mais algo que faz parte assim de mim do que algo que eu elaboro a todo momento. Hoje, assim, com mais maturidade, já tem 18 anos desde que eu fiz um primeiro filme. Comecei bastante cedo, com 17 anos. Então, eu já vejo o cinema de uma forma em que eu consigo entendê-lo mais. Ao mesmo tempo, eu acho que age meio inconscientemente, assim, porque as ideias simplesmente aparecem. Só que quando aí eu tô elaborando, inevitavelmente eu paro e termino de escrever uma coisa, eu olho e falo, caramba, tá aí de novo. É quase como se eu não conseguisse meio fugir dela, assim, que faz parte realmente de mim. A minha sensação é que todo o processo de evolução artística passa justamente por você ir trazendo camadas para a consciência. A diferença entre você hoje, de você há uns 18 anos atrás, ou você daqui a 20, eu acho que é cada vez mais você, e eu acho que artistas de maneira geral, vão, através desse processo de tirar de dentro, botar para fora, de compartilhar com o mundo, de ver como é que aquilo bate no mundo. E aí é um processo de reflexão coletiva que vai trazendo para a consciência, porque eu acho que a arte também faz isso, ela ajuda a trazer questões da sociedade para a consciência, que eu acho que isso tem a ver também com o seu trabalho. É, eu faço também muita consultoria para projetos, então eu tenho também todo um processo de carreira e trabalho que passa por racionalizar sobre a feitura, né? Como se constrói um roteiro, e nisso usando recursos assim técnicos e teóricos, enfim, de várias pessoas e achando uma forma. Mas a verdade é que na prática o meu processo é bastante instintivo, mesmo do cinema, que é muito técnico. Até hoje eu elaboro as coisas menos de uma forma teórica e racional e mais com o sentimento mesmo. Eu acho que esse sentimento, ele é obviamente ordenado por um tipo de linguagem que eu escolho contar histórias ou eu sinto que aquela história deve ser contada. E, invariavelmente, é algo mais clássico narrativo, ligado um pouco a uma jornada do herói, ligado um pouco a uma forma de contar histórias que a gente pode convencionalmente chamar de clássica. Dito isso, eu também já fiz filmes que têm talvez uma aproximação mais experimental na maneira narrativa de contar histórias e feitas de uma forma bastante instintiva mesmo, assim, do tipo ir filmando e achar o roteiro depois da montagem. Eu já fiz isso também. Então, tem um fluxo que vem de uma vivência, de uma experiência
e que vai se construindo assim com a demanda de cada ideia. Quando eu converso com pessoas, eu tento sempre falar isso assim, que às vezes a gente fica tentando achar muito uma fórmula para as coisas ou darem certo, ou para as coisas saírem, mas eu acho que a onda é buscar informação e deixar o seu próprio corpo e sua mente absorver essas ferramentas para que quando a coisa venha, ela venha de uma forma que essas ferramentas automaticamente vão aparecendo. Você não precisa ficar o tempo todo conscientemente acessando elas. Enfim, é difícil falar, porque às vezes para uma pessoa que está doida por aprender, você diz isso e parece que a coisa vai aparecer num passe de mágica, né? Mas eu acho que é não. Tem um kit de ferramentas que você vai escolher essas ferramentas que talvez tenham mais a ver com o seu trabalho. Um escultor talvez não vai precisar de uma ferramenta específica que um pintor vai precisar, né? Um fotógrafo não vai precisar de uma ferramenta específica que um músico vai precisar. Então você se coloca diante daquela paleta de cores ali para poder fazer o que você precisa. E acho que instintivamente você vai acessar o que você precisar quando vier no caminho. Você falando assim, me vem muito à cabeça a questão da música. Como é que você cria na música? Você aprende técnica até que aquilo fica internalizado a ponto do seu instinto conseguir fluir. E eu acho que tem um lance interessante também, pelo menos quando eu observo instrumentistas, para que serve o experimental? O experimental é quando alguém aproveita para desenvolver a própria técnica. Então, acho que quando você mescla uma técnica que você aprende com qualquer tipo de trabalho experimental, onde você próprio pode ir desenvolvendo as suas ferramentas, e aquilo fica internalizado a ponto de deixar o seu fluxo ou o seu sentimento vir ali naquela hora. Acho que você traz uma visão quase que musical para a criação cinematográfica, que é a sensação que eu tenho é quase como se eu estivesse ouvindo um pianista ou um violonista, alguém que já está com um nível de fluência numa linguagem o suficiente para conseguir se expressar. Essa comparação ela é perfeita. No meu caso, é diretamente mesmo, porque, enfim, eu sou músico, né? Eu nunca de fato vivenciei uma carreira musical porque o cinema tomou conta da vida, mas eu toco bateria numa banda aqui em Belo Horizonte. Tenho o desejo de olhar mais para o lado da música, compor, já fiz trilha sonora para alguns dos filmes que eu dirigi. Eu acompanho muito de perto o trabalho de som, trabalho de trilha. Eu toco baixo, bateria, guitarra, estou estudando piano. Então tem uma questão muito disso. E curiosamente eu brinco com algumas pessoas que eu faço cinema por ser um músico frustrado. No fim das contas, acaba que é bastante complexo estar à frente de um filme e envolve música também. Então eu acabei não fugindo disso, mas acho que por exatamente isso que você está falando, assim, eu sinto que a música aconteceu de uma forma muito rápida. Posso pegar aqui um violão agora e eu saio com uma canção, sozinho aqui. O cinema, isso não é tão fácil assim, né? Mas eu acho que eu levo muito desse processo do faça você mesmo, ou de uma ideia centralizada assim, de criação para o cinema muitas vezes. Eu fui aprendendo aos poucos, até como departamentos como escrita de roteiro, no início para mim era difícil, assim, porque eu tinha tanto filme na minha cabeça, sabe? Essa ideia que precisava virar literatura, para jogar essa literatura fora e voltar a ser imagem, era um processo às vezes meio árduo, que eu não tinha muita paciência, mas com o tempo eu passei a entender até essa ferramenta da escrita como um prazer também, de eu poder ver o filme lendo e fazer com que outras pessoas vissem o filme lendo. E eu aprendi a escrever melhor, aprendi a ter mais prazer com a escrita, com a palavra, como um mecanismo criativo, mais uma dessas ferramentas musicais nessa conversa que a gente está tendo. Então é muito doido que a música realmente, para mim, ela é fundamental nesse aspecto. Eu acompanho muito música o tempo inteiro, pensando em criar, pensando em ideias musicais, às vezes até sendo influenciado para certos projetos mais por música do que necessariamente por filmes. Interessante porque quando você fala que você é um músico frustrado, mas eu acho que pela tua resposta da vocação, acho que se você não estivesse contando história, é que realmente você seria muito frustrado. Sim. A sensação que eu tenho é que o desenho, ele também é mais musical no sentido dessa relação mais imediata com a sensibilidade do que o texto em si. Sim, eu acho que essas necessidades que eu tive, que foram aparecendo de diversas formas, que no final das contas é sobre colocar para fora alguma coisa. É um desejo, uma vontade. Eu acho que essas formas de ou palavra ou desenho, que eventualmente se tornariam filmes, acho que me colocou também em contato com a maneira de entender como representar uma ideia. Que ela pode ser representada por palavras, ela pode ser representada por uma folha em branco, por um rosto. Acho que isso me colocou em contato com entender a forma das coisas e prestar mais atenção nisso.
Eu acho que isso, inclusive, me tornou uma pessoa muito versátil, não sei se é a palavra, mas de um gosto realmente muito amplo, assim. Que eu acho que eu realmente me interesso por diversas formas de expressão. Em 2018, se não me engano, eu estava fazendo a curadoria do Festival de Curtas-Metragens daqui de Belo Horizonte, da categoria internacional, e a Marisa, uma amiga minha que estava na curadoria também, ela ficava rindo muito de mim, que ela falava que eu gostava de tudo, não no sentido que eu gostava de todos os filmes, que eu mais não gostava de filmes do que gostava. Mas das coisas que eu gostava, tinham filmes totalmente populares, no sentido de serem linguagens totalmente convencionais, a filmes radicalmente experimentais. Porque eu acho que essa minha formação mesmo, esse meu desejo me colocou meio que uma raiz muito forte da imagem, sabe? Da potência de imagens, da maneira como as coisas podem falar, como as coisas têm vida, têm voz. E acho que isso realmente abriu muito o meu leque de conseguir enxergar construções belas, seja numa música eletrônica experimental ou sertanejo clássico, enfim, de realmente ter uma abertura de canal mesmo, para explorar muitas coisas meio pela raiz da criação. Não só uma questão de linguagens variadas, mas também numa entrevista você falou que você tinha muito contato com todos os processos de feitura, do ofício, do fazer, do editar, do fotografar, que eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque quando você vai pensar em grandes, grandes compositores, não eram só pessoas que tinham ideias, eram pessoas que conheciam muito de música. Quincy Jones ou Tom Jobim eram pessoas que entendiam muito do ofício da criação musical. E eu sinto muito que você também tem isso. Porque você se interessa por todas as partes do processo e é capaz de estar ali presente em todas, inclusive até na música, como você falou, né? Eu acho que essas figuras que você está citando, e mais outras, eu poderia citar aqui Stevie Wonder, Kanye West, eu acho que são artistas que têm um lugar de artesanato muito forte, mesmo dentro da indústria. Artesanato no sentido que parece que eles têm que pegar assim na coisa mesmo, sabe? Para ver. Eu tenho um pouco isso. Por exemplo, Kanye West pode delegar todas as tarefas dele, ficar só mandando, mas eu acho que tem uma coisa que ele precisa mexer no pad, ele precisa mexer nas notas, mesmo sendo um cara milionário que pode contratar pessoas para fazer tudo isso. Eu acho que eu tenho um pouco desse desejo que algumas pessoas têm de ter uma certa obsessão com a praxis, como se fosse uma argila que você vai pegando ali. Então, frequentemente, por exemplo, eu sou montador dos meus filmes, mesmo tendo um outro montador, eu acabo montando porque eu preciso pegar ali e ver. Mesmo tendo uma pessoa para fazer direção de fotografia, como no caso do Marte 1, muitas vezes eu estou operando a câmera na hora de fazer câmera na mão, ou mesmo em outras situações, porque tem uma coisa de contato mesmo, de corpo, que tem a ver com essa minha experiência de ter passado por várias funções, mas o próprio fato de passar por várias funções diz dessa necessidade de pegar no cinema, né, na mão, assim. Eu adoro ler sobre prática de cinema. Uma das leituras para mim mais agradáveis é ler revistas como a Iris Cine ou a American Cinematography, ficar olhando assim qual lente que usou, qual refletor que usou, escutar podcasts de criação artística é meu grande hobby. Escuto Tim Dickens, escuto vários podcasts que falam sobre como uma pessoa chegou até tal resultado. Para mim, essa é a grande onda. Nunca foi muito assim, carreira, dinheiro, tapete vermelho, essas coisas todas do cinema, elas para mim são, diria com muita segurança, quase insignificantes, no sentido do que eu estou buscando. Eu estou buscando essa coisa de brincar mesmo de argila, assim, com a coisa. Tanto que muitas vezes eu fiz filmes até praticamente sozinho, pegar uma câmera, filmar e montar. Eu tenho mais de um filme que eu fiz praticamente tudo assim mesmo. E seguirei fazendo curtas-metragens, processo em que eu consiga esse contato muito próximo com a imagem, que eu acho que essa para mim é a grande onda. Exatamente, eu acho que eu citei esses nomes justamente porque eu acho que eles unem uma visão com o saber fazer. Interessante porque você também falou numa entrevista do ritmo, pelo menos do Marte 1, que era uma coisa mais mineira, que não era tão funcional como é esse arquétipo de storytelling hollywoodiano, né, que tudo tem que ter um objetivo. Tem uma coisa um pouco mais da curtição, da troca, da conversa, e eu enxergo também uma questão aí do capricho mineiro, que talvez eu enxergo aqui no Brasil como a relação mais próxima com o fazer, quase como uma coisa do japonês, da espiritualidade do ofício por si só. É engraçado que tem uma frase do Mateus Aleluia,
que eu ouvi num show que ele fez aqui em 2019, o Festival de Arte Negra de Belo Horizonte. Ele fez a abertura. Era um show dele com participação da Thalma de Freitas. Em certo momento ele falou assim que ele se vê como um operário da sensibilidade popular. Eu achei essa definição plena e que me contempla muito. E de alguma forma, claro, está criando um movimento e está criando propostas artísticas com o seu trabalho que querem movimentar uma sensibilidade popular, espero, mas é uma questão de ser operário, um ofício mesmo da coisa. Podem até detectar traços no meu trabalho que vão levar a um lugar de autoria, mas eu me vejo como uma pessoa operária mesmo, que pode transitar entre vários setores do audiovisual, do videoclipe a filmes, até publicidade, sei lá, vários campos que, de alguma forma, o fazer artístico, para mim, ele é fundamental, num lugar de operário mesmo. E falo isso com alegria, me deixa feliz de estar realmente ali trabalhando, respirando isso cotidianamente, quase que batendo um cartão quando vai fazer um filme. Eu adoro isso. Qual foi a primeira vez que a sua cabeça explodiu com alguma obra, de qualquer tipo, livro, música, filme? Logo cedo eu lembro do impacto de ler O Alienista. Eu li, sei lá, na escola, no colégio, como essas obras clássicas do Machado de Assis que a gente lê na escola, meio por obrigação. Aí é engraçado como as coisas se conectam com a Anastasia e tudo, né? Eu lembro muito de um certo questionamento existencial. Todas as questões envolvendo o personagem central e uma espécie de crise, que eu acho que naquele momento eu me abri para muita coisa. Talvez foi um dos primeiros momentos em que eu me abri para uma ideia de questionamento maior acerca da vida, acerca do espaço. É engraçado que é até um livro que eu acho que eu nunca voltei para relê-lo, assim, quanto adulto depois, mas é engraçado como ficou tanto tempo na memória, né? É um conto que, de uma maneira muito simples, quer dizer, nada simples, é um conto complexo, uma obra-prima, mas tem esse lugar de lidar com o universo da psiquiatria, o que que é isso? O que é esse lugar? O que que isso movimenta? O que que significa isso? O que que é ser louco? E aí, de repente, me entender que eu me via mais do lado complexo da sociedade estranha do que o lado dos, digamos assim, vencedores, né? Qual foi o seu momento mais emblemático de plenitude criativa, onde você sentiu que o que existia dentro de você estava sendo transformado em expressão artística? Eu vou citar um momento e depois vou pegar um outro de carona, porque teve um projeto que eu fiz, um filme que foi um desses que eu, em termos de direção e equipe técnica, foi só eu, chama Mundo Incrível Remix, que é um filme que eu filmei com minha companheira atuando. Esse é um filme que estreou ali em 2014, eu filmei ele entre 2012 e 2013, e foi um filme que eu fiz todo eu filmando e depois achando o filme ao longo da feitura, tanto que esse é um curta, e que eu lembro de ser um processo totalmente livre. Vou filmando, isso aqui uma hora vai fazer sentido, vai ficar pronto quando tiver que ficar. E foi um filme que ele até não circulou tanto, não foi o projeto que mais assim explodiu e me trouxe algum tipo de retorno, mas curiosamente, para muita gente, amigos e pessoas próximas, é o filme que as pessoas mais gostam que eu fiz. Meus pais aparecem no filme, enfim, é uma coisa meio maluca esse projeto. O Mundo Incrível Remix tá no YouTube da Filmes de Plástico, para quem quiser ver. Ele estreou no Festival de Tiradentes, e quando eu vi na tela, é uma sessão que tinha várias pessoas queridas, a praça estava cheia, me deu uma sensação de que, assim, nossa, eu acho que uma parte grande das pessoas aqui não estão entendendo ou se conectando com esse filme, mas tem algumas que eu sei que estão e que, inclusive, vieram falar comigo depois. Quando eu assisti, eu falei assim: caramba, eu acho que aqui eu consegui veicular uma expressão muito plena de criação, que eu achei que o instinto falou muito alto, mais do que qualquer outro desejo, o desejo de dar certo, o desejo do filme passar em X ou Y. Esse foi um filme diretamente do instinto e dessa relação de artesão que eu tô falando, e o resultado me deixa muito feliz. Esse foi um momento assim forte, parecia que nada mais importava, sabe? O futuro do filme, onde ele ia passar, porque só a realização já era suficiente. Eu acho que o Marte 1, no processo final, quando ele encontra o público, para mim me deu
sensação assim forte, mais do que fazendo, mais do que finalizando, mas quando de fato ele encontrou o público e eu percebi o impacto que a obra teria, me deu uma sensação plena de falar assim, nossa, eu acho que aqui eu consegui construir algo que é um espelho também, de uma forma muito diferente do Mundo Incrível Remix, de talvez quem eu sou. Acho que é um filme que representa muito fielmente quem, pelo menos, eu era durante esse tempo de feitura e talvez até quem eu sou. Pô, esse filme me representa, sabe? No sentido que não houve nenhuma falsidade nessa produção, não houve qualquer outro tipo de demanda, talvez de uma forma muito mais complexa, por ter envolvido muito mais gente, um edital e mais demandas em torno, mas com tudo que o Martin envolve, com todas as questões em torno dele, após concluído eu falo, pô, isso aqui é um retrato muito fiel de quem eu sou, do que eu quero dizer, do que eu acredito, e isso também me deixou muito feliz. Coisa que eu achei muito interessante dessas suas duas respostas é quase como que se você tivesse conseguido responder às suas perguntas, aquele questionamento que começou a vir com a morte da sua avó e que talvez de alguma maneira esteja conectada com a loucura do alienista, dessa coisa meio que do inconsciente, do mundo interior, do sentido. A sensação que eu tenho é que quando você conseguiu ver o seu instinto, o seu inconsciente numa obra, é quando você conseguiu responder a esse questionamento. Boa questão. A única dúvida que eu tenho é sobre achar uma resposta ao questionamento, porque talvez é isso, é uma busca por respostas constantes. Por entender, né? Eu já falei várias vezes sobre o processo do Marte 1, mas que eu acho que se aplica a todos os filmes que eu faço e tudo, que cada filme eu faço para aprender um pouco mais sobre mim. Tem às vezes essa visão que a gente tem hierárquica e uma visão que a gente tem de admiração para os artistas, que às vezes tem uma busca para o artista dar uma resposta para você. Mas muitas vezes, quando a gente está fazendo alguma coisa, e para não falar geral, vou falar de mim, eu acho que eu estou partindo para um projeto com perguntas. Eu sinto que um filme, buscando dar respostas, eu costumo me afastar um pouco. Eu costumo achar mais interessante quando a aproximação do sei que nada sei está um pouco mais evidente. Eu tenho mais disso. Novamente, a questão da crise, né? Mas, sem dúvida, eu acho que a cada filme eu sinto que eu me aproximo na feitura de encontrar algo possível sobre essas várias perguntas que eu me fiz, ou sobre essas crises que eu tinha, assim. Mesmo que essa resposta eu não consiga falar o que é. Eu dei exemplo do Mundo Incrível Remix, eu dou exemplo também um pouco no Marte 1, especificamente sobre a trajetória da mãe, mas sobre todo o filme. Tem coisas do Marte 1 que eu realmente não sei assim exatamente o que significa. Se me pedirem para explicar o que você quis dizer com isso, tem algumas coisas que eu sei, e tem algumas coisas que eu sei o que eu estava provocando, mas eu sei dizer mais das perguntas que eu me fiz do que a resposta. Eu acho que até múltiplas interpretações vão ser sempre bem-vindas mesmo. Eu gosto do mistério do mundo. Isso foi outra coisa que eu aprendi lá atrás, e com alguns filmes que lá atrás eu via e eu não entendia muito bem o que o filme queria dizer. Eu assistia algumas obras do Godard e ficava com aquele desafio na minha cabeça, assim, o que que isso significa? Tem um diretor tailandês que eu gosto muito, que é o Apichatpong Veerasethakur, chamado no Ocidente de Joe, que é um dos meus cineastas favoritos, e que os filmes elaboram tantas perguntas, deixam tantos mistérios, assim, e às vezes lá atrás isso me agoniava, né? Não saber o que que significava. Alguns filmes do David Lynch, eu não sabia o que que significava, e buscando respostas, e até lendo críticas que tentavam dar respostas para os filmes do David Lynch, e depois que eu virei uma chave de entender que não é sobre a resposta, é sobre você alcançar um outro lugar pelo meio, né? Não pelo fim. E isso me libertou, sabe? E me fez entender que existe muito poder nessas lacunas. E talvez até me deixou em paz com essas perguntas que eu tinha sobre a morte da minha avó. De talvez eu entender que eu nunca vou achar essa resposta. O meu próximo filme é sobre isso. Inclusive, o filme leva o nome da minha avó. O personagem principal tem o nome da minha avó. Que é sobre isso, assim, sobre morte. Então, eu acho que tem isso, um pouco esse caminho que você está falando, que são respostas diferentes, mas acho que são formas, né, de endereçar essa inquietação, por assim dizer. Exatamente, o que eu estou dizendo é que não é todo mundo que quer entender sobre si mesmo. Sim. E é isso que eu digo, que esse seu desconforto
com a morte da sua avó, é quase como se fosse um efeito colateral desse seu desejo de entender sobre si mesmo. Só que essa característica, ou essa busca, ela é infinita. Não é que você viu aquele filme e acabou. A sensação que eu tenho é que isso é como se fosse uma sede que nunca passa e você simplesmente conseguiu dar um gole ali para aliviar momentaneamente. Esse vazio do querer se entender, que é raríssimo, a sensação que eu fiquei é quando você consegue ver o seu instinto ou o seu inconsciente, esse teu mundo interior ali, essa coisa, é quando você dá o gole e sacia momentaneamente ali e aí parte para a próxima, sacou? Porque a característica dessa inquietação é ser assim para sempre. Eu acho que era difícil, assim, fugir disso. É doido, né? Porque quando a gente também vai olhando a nossa história em retrospecto, é complicado imaginar esses outros multiversos, né, para usar o termo do momento, essas outras timelines, assim, porque a gente sabe o que a gente viveu, só pode dizer de fato o caminho que foi. Eu sinto que o meu caminho para lidar com essas questões foi meio natural. As coisas foram acontecendo da forma que foram acontecendo e me empurrando a ter esse tipo de reflexão, esse tipo de posição. Eu acho que também a música brasileira que eu cresci ouvindo, que era muito Gilberto Gil, muito Milton Nascimento, esse maravilhamento que eu falei, para mim tinha nessas músicas também, de como esses artistas transformavam palavras em coisas mágicas, histórias cotidianas em histórias épicas. Os dois clubes da esquina do Milton, mas principalmente o dois, os discos do Milton mesmo, assim, o que que eles falam sobre essa cotidianidade mineira e transformam isso em narrativas muito gigantes, muito potentes. Eu acho que tudo foi caminhando assim na minha formação para que de fato eu olhasse, né, para o mundo. Junto a isso, uma formação que também vem de muito cinema americano de blockbuster, na sessão da tarde, mas nos cinemas, né? A minha geração é a geração que viu na tela de cinema dinossauros ganharem vida, né? E um navio Titanic afundar. Quando você vê essas imagens na sua adolescência, tem um impacto, uma ideia de tamanho, de proporção, que para mim ficou. Então, de alguma forma, essa ideia de crise vem, acho que dessa formação mesmo, de coisas que vão atravessando o caminho. E, obviamente, a minha escolha e possibilidade de olhar para essas coisas, que acho que você está falando é muito potente, porque nem sempre dá para olhar para essas coisas, né? E eu acho que isso também transcende só questões sociais, tem a ver com elas também, mas pessoas de diferentes classes sociais param e olham para essas coisas. Uma questão mesmo de um pouco que cada um nasceu para ser no mundo mesmo, assim. Tem uns que nasceram com esse pé lá, querendo olhar para esse abismo. Ver no abismo uma paisagem também, né? Qual foi a pior coisa que aconteceu ou que você ouviu de alguém ao longo da sua trajetória que quase podia ter feito você desistir ou seguir outro caminho? Caramba. Cara, eu acho que para mim essa resposta talvez não existe, sinceramente. Vou ter que dar uma resposta que não vai ser uma resposta, porque, primeiro, são duas coisas. Acho que eu sempre fui uma pessoa de muita sorte. Isso eu já falei algumas vezes, porque eu realmente encontrei muitos bons caminhos, que mesmo em situações de dificuldade ou de impossibilidade, encontrar alguém. Foi muito feliz realmente assim nesses encontros. Mas para além disso, tinha uma obsessão minha que, como ela vem desde muito cedo, não acho que teria assim uma situação de exclusão, preconceito ou porta na cara que de alguma forma me fariam desistir. Eu já tive experiências que foram tensas, mas nenhuma delas foram situações que me fizeram de fato questionar. Porque acho que esse desejo meu ele é realmente mais do que um desejo, é uma obsessão, porque, como eu falei, ele não tem a ver assim, com carreira, ele não tem a ver com coisa só de profissão. Se o cinema não tivesse dado certo profissionalmente para mim, sei lá, tentaria fazer algum tipo de outra profissão que seja um concurso público e estaria fazendo curtas-metragens como um hobby, como muitos compositores musicais fizeram e ainda fazem, que tem uma outra profissão. Porque no meu caso, eu acho que não tinha como desistir, não. Então eu sequer tenho esse momento de, digamos assim, desistência para dizer, porque eu sinceramente nunca cheguei sequer próximo disso. Isso óbvio se dá também por muito apoio, né, de amigos, de família,
sempre estarem muito positivos nessa minha escolha, nesse meu desejo. Mas além disso, eu acho que é de fato, eu encontrei esses meus amigos, que hoje a gente tem uma produtora, muito cedo. Eu conheço o André Novaes, que é meu sócio, o Thiago Macedo, desde que eu tinha 17 anos. Eu era uma criança, assim, quando eu já conheci os meus parceiros de trabalho, da vida. Isso é muito, muito raro mesmo. Nossa produtora é uma formação que ela é raríssima, assim, de acontecer. Então, a partir do momento que eu encontrei os meninos, meio que não tinha muito como ter nada para me abalar, porque tinha essa casa, que era segura em todos os aspectos possíveis. É isso, eu não tenho uma resposta interessante para dar, porque felizmente eu sou talvez até uma exceção, falando de criadores, artistas negros, que quase sempre tem essa porta mesmo na cara. Mas como eu vim muito assim de um lugar de não ter grandes expectativas em relação ao cinema, muitos sonhos, mas poucas expectativas, então nunca houve até hoje esse momento de grande decepção. Isso não significa que não houveram momentos ruins na minha vida, questões de tristeza e tal, mas profissionalmente eu quase não tenho grandes relatos nesse lugar que realmente poderia botar tudo a perder. O encontro com o fazer já aconteceu logo ali no primeiro ato, né? Sim, isso é de muita sorte mesmo, de você encontrar pessoas que têm muito a ver com você mesmo, que são almas gêmeas, assim, muito cedo na vida. Foi antes da faculdade, eu estava no ensino médio. A produtora não nasceu ali, mas eu já conheci o André e o Thiago no ensino médio, conheci o Maurílio no primeiro dia de aula da faculdade, que foi quando, basicamente, a produtora começou a ser esboçada. Então é uma coisa meio maluca, assim, enfim, muito cedo eu me encontrei num ofício que hoje é o que paga minhas contas, paga bem minhas contas. Tenho uma família, tenho uma filha, vivo bem por causa desse encontro que se deu basicamente quando eu tinha 17 anos. Tanto que eu sequer tive, assim, outras profissões, né? Tive carteira assinada trabalhando para um canal de TV e tal. O cinema, por si só, me sustentar, foi bem depois. Isso vem de poucos anos. Tive que fazer várias coisas no audiovisual. Mas, de fato, eu nunca precisei sair muito dessa área, porque desde muito cedo já foi me apresentado essa rede de apoio. Qual foi a coisa mais importante que aconteceu ou que você já ouviu de alguém que, pelo contrário, te ajudou num momento de questionamento? A coisa mais importante que aconteceu foi ter conhecido os meninos. Vou falar de uma forma geral, mas particularmente acho que ter conhecido o Maurílio no primeiro dia de aula da faculdade. Porque o que acontecia é que, na verdade, eu tinha feito no ano anterior vestibular para a USP, não tinha passado, e aí eu decidi tentar fazer um vestibular numa faculdade particular de BH, que tinha curso de cinema, só para testar minhas aptidões no vestibular, porque eu não queria fazer o curso porque era um curso pago. Mas aí eu passei em primeiro lugar, tive bolsa integral, então eu não paguei para estudar. E quando eu conheci o Maurílio no primeiro dia de aula, eu acabei desistindo de tentar o FF, de tentar a USP, de tentar cursos que eu achava que eram mais renomados de cinema, por isso eu queria fazer. Então ter conhecido o Maurílio me fez basicamente ficar em BH, ficar em Contagem. E o fato de ter ficado em Contagem fez com que a Filme de Plástico nascesse. E o fato da Filme de Plástico ter nascido me trouxe amparo, porque eu acho que se não tivesse acontecido isso, eu teria ido para fora de Belo Horizonte e poderia ter uma carreira legal, certamente teria feito um bom curso ou na USP ou na UFF, que me botaria em contato com muita gente, mas olhando para trás eu não estaria aqui hoje. Eu acho que eu não teria feito um filme como Marte 1, eu acho que eu teria me perdido um pouco mais em outros universos, não teria me conectado com a periferia onde eu cresci, porque foi ter conhecido o Maurílio que eu falei, pô, vamos filmar aqui no bairro. É desses momentos decisivos, sabe, de que a vida muda. Para mim foi ele, que me fez não sair do meu lugar de origem como naturalmente eu acho que eu faria, ou como eu achava que eu tinha que fazer. Porque eu achava que eu tinha que sair daqui para dar certo. E quando eu entendi que eu não precisava, mudou tudo. Várias coisas da minha vida, elas aconteceram por causa da Filme de Plástico. A minha companheira, que eu sou casado até hoje, eu conheci por causa que a gente estava em São Paulo, um curta-metragem nosso, a gente foi mostrar ele num festival, e uma das atrizes do filme, a Kelly, que é a atriz principal, estudou com a Rimena, que veio ser minha companheira. Então, assim, sabe, até isso de achar uma companheira para a vida, a gente ter uma filha, foi por causa da Filme de Plástico. Então, boa parte das coisas boas da minha vida dos últimos anos eu devo a esse acontecimento da produtora. É uma coisa meio sem palavras mesmo, que mudou a minha vida para melhor e me trouxe até onde eu tô agora. Nós quatro, a nossa vida profissional, vários dos nossos encontros têm a ver com esse momento ali de formação da produtora.
É como se as amizades fossem um presente da vida. Muito. Eu acho que as pessoas comentam quando elas veem a gente apresentar um filme em festival, ou mesmo dentro dos próprios filmes, as pessoas têm essa sensação de que não estão vendo ali uma coisa, enfim, de uma empresa. Estão vendo ali uma coisa de um grupo de amigos que fazem filmes juntos. E a gente é uma empresa com CNPJ, tem obrigações, contas a pagar, várias questões que a gente tem que fazer, mas nós somos, de fato, um grupo de amigos que tem muita história junto, que é muito forte, né? E isso se sente nos trabalhos, na forma como a gente toca os projetos. Sim, a família da minha companheira é mineira também, né? Então eu sou carioca, mas eu fui descobrindo e me maravilhando com essa capacidade dessa artesania afetiva e de como é que as coisas são sempre relacionadas com quem. Ah, esse bolo é de fulana, filha de fulano. Então é muito legal vendo como é que você construiu a sua trajetória profissional, acessando essa relação que eu acho que é muito especial que tem em Minas. Não sei se eu tô exagerando a minha visão mineira. É verdade. Inclusive, eu tô aqui com toda a família dela mineira, então eu tô super ligado nessas questões que são, pra mim, muito de cada lugar. Com certeza, tem uma hospitalidade, tem uma abertura que eu acho que faz parte da maneira como a gente faz as coisas, assim. Eu, André e Maurílio, criados na periferia, e o Thiago, criado em Teófilo Otoni, cidade pequena. Agora eu moro em Belo Horizonte, o Maurílio mora em Contagem, o André mora em Belo Horizonte e o Thiago em Belo Horizonte. Então, assim, mesmo sendo cidades grandes e tal, bastante urbanas, mas é isso, a gente cresceu numa periferia que quando eu era criança era praticamente rural, né? Não tinha asfalto na rua da minha casa, tinha uma coisa bem de cidade pequena, e o Thiago, de fato, vindo de cidade pequena. Então, acho que a gente traz, assim, essa carga para nosso modo de fazer, com certeza. E não é nem só amizade, né? Pelo visto, vocês construíram uma família. Ah, é, não, de fato, é uma coisa de intimidade mesmo, assim, grande, de saber muito da vida um do outro, de aconselhar a vida um do outro, e as próprias histórias nascem muito de questões íntimas, pessoais. O Martinho tá falando muito da minha relação com meu pai, tem várias homenagens a várias pessoas ali, filmes do André falando sobre questões muito íntimas dele, nossos familiares atuando nos filmes, né, nossos pais frequentemente aparecem nos filmes. Marte 1 tem meu pai aparecendo, tem a mãe do Thiago atuando. É um grupo que vai só aumentando a cada filme, mas que quem tá perto se sente como uma família mesmo. Não é uma transação econômica profissional. É realmente uma coisa de quem entra, acaba fazendo parte dessa família por extensão. É, e eu acho que tem um lance também aquilo que a gente falou no começo, da narrativa clássica hollywoodiana, da eficiência, que eu acho que tem muito dos valores do individualismo. E eu acho que você traz justamente essa coletividade, e é muito interessante ver que na própria produtora existe essa coletividade, essa construção de família. E é isso, a gente sempre fala isso, mas é algo natural mesmo. Então, natural e orgânico como o nosso encontro, né? Algo meio do destino, assim, acho que também é a maneira como a gente faz as coisas, muito respeitando o instinto. É claro, também entendendo cada vez mais o cinema como um organismo, que a gente também precisa dar as nossas cartas de uma maneira estratégica para projetos como o Marte 1 darem certo. Então, tem uma estratégia por trás dos elementos orgânicos, mas entendendo fazer artístico como algo natural. Nossa relação é natural. É, mas é que o destino uniu, mas o mérito da manutenção saudável, harmoniosa e amorosa é de vocês. Ah, claro, dá muito trabalho e a gente também briga muito. A gente tem várias questões que acho que fazem parte, inclusive, de ter uma relação tão pessoal, né? Ter uma relação tão íntima, de tão amizade. É um casamento, que ano que vem a gente vai fazer 15 anos. Então, nesses 15 anos de produtora, como qualquer casamento de 15 anos, tem ciclos de embates, momentos que a gente brigou e que quase assim achou que não íamos mais ficar juntos, mas felizmente a gente vai percebendo a cada ano que tem uma coisa mais forte que nos une. Sim, é a sabedoria do cultivo, que também é raro. É, muito raro e muito difícil, que exige uma maturidade, já até de entender a cada momento para onde que a produtora vai, questões financeiras, dificuldades e como que isso nos abala ou não, como que a gente resiste a isso. Vários desafios que a gente já viveu ao longo dos anos. Eu acho que é uma escola de um certo tipo de uma maturidade coletiva que eu acho que também se manifesta no trabalho de vocês, principalmente no teu também. Sim, uma força que a gente tem que é uma ampla honestidade um com o outro.
Hoje à tarde, inclusive, vou fazer consultoria para umas pessoas, dar uma microaula, e vou repetir novamente uma coisa que eu sempre falo, que é muito importante ter ao seu redor pessoas que, ao mesmo tempo que elas vão respeitar o seu trabalho, vão entender como se colocar de uma maneira muito justa. Mesmo que isso significa que você, no primeiro momento, não vai escutar isso de uma forma positiva. É esse papo reto mesmo, assim, né? Para colocar de uma maneira muito franca. E para além da produtora, a gente tem outras pessoas que têm essa relação com a gente, que podem nos admirar o que for, elas vão dizer como uma coisa não tá boa o suficiente, quanto não gostam disso. E acho que a gente fazendo isso dentro, a gente vai lapidando os projetos para que eles possam ser o melhor que eles possam ser. Porque se a gente fosse só ser uma produtora em que cada um vem com as opiniões, vem com seus projetos e a gente só bate palma um pro trabalho do outro, não cresceria. O produto final que as pessoas veem tem vários outros filmes possíveis que não são filmes tão bons quanto o resultado final. Marte 1 mesmo é um ano de montagem, várias versões de corte, pedaços grandes do filme que foram jogados fora, que me doeram, assim, porque eu tinha apego, mas que fez muito bem jogar fora. Então é uma relação de colocar muito em xeque a visão do outro de uma maneira positiva e construtiva, mas que às vezes é duro também, às vezes a pessoa não quer ouvir, às vezes a pessoa tá num momento em crise com o próprio filme, você chega lá e dá um apoio e dá um papo real. Essa honestidade, para mim, é um tesouro que a gente tem mesmo. Eu sei que se eu mostrar um filme para os meninos, independente se o Marte 1 fez sucesso, se muita gente amou, o Marte 1 abriu portas, quando eu mostro um próximo roteiro pro André, pro Thiago e pro Maurílio, eles não vão passar a mão na minha cabeça. Eles vão fazer o melhor para que aquele filme seja a melhor versão possível do que ele possa ser. Mesmo que isso signifique ir em contra uma escolha de elenco que eu possa ter. É claro que, no fim das contas, minha palavra vai prevalecer, mas a gente vai ter discussões, muitas vezes fervorosas, sobre o que aquele projeto deve ser. E, para mim, isso é o que faz os filmes ficarem bons. Que conselho você daria para você quando estivesse começando, não em termos de carreira, mas em termos da busca expressiva? Ou seja, o que você aprendeu ao longo dos anos sobre como acessar criativamente o seu material interno? Eu acho que o conselho que eu daria era ter mais paciência. Não que é algo que eu arrependa de não ter tido, mas eu acho que por muito tempo eu tinha muita urgência com os processos. A gente no início está muito desesperado para fazer as coisas acontecerem, e se você tem um pouco mais de paciência, eu acho que você inclusive saboreia mais o processo de cada etapa. Eu acho que às vezes eu tinha uma ânsia de produzir demais, o que teve com certeza o seu lado positivo, que me deu muita prática, mas às vezes eu acho que muitos projetos e ideias que eu tinha que eram boas e que acabaram virando filmes que não são tão bons, que se eu tivesse um pouquinho mais de paciência, talvez teriam ficado melhores mesmo, teria gostado mais do resultado. É isso, não é numa nota de arrependimento, mas eu acho que para quem está começando é muito difícil ter paciência. É quase um conselho que eu dou, ao mesmo tempo dando um contra-conselho que é experimenta, sabe? Se a sua energia naquele momento é depressa, então viva isso também, porque às vezes quando a gente fica dando um conselho do futuro, é quase que uma contradição, né? Porque também eu só consigo dar esse conselho hoje porque eu errei lá no passado, então acho que todo mundo tem que errar também, não ter medo de errar, mas eu acho que paciência, às vezes que pessoas me forçaram a ter paciência, compensou, sabe? De esperar para lançar um projeto, trabalhar um pouco mais em uma montagem. Tem essa paciência, mas o fazer, ele sempre é positivo, né? É, eu acho que o erro, né? Junto do conselho da paciência, eu também dou o conselho que é não ter medo de errar. Porque acho que a gente fica com muito medo de errar, então a gente nem começa as coisas. E eu acho que é bem importante a gente também começar as coisas e testar algumas coisas, mesmo que isso, no primeiro momento, não vai ser perfeito, né? Não vai ter todas as condições possíveis, que eu acho que isso é muito importante também. Hoje eu sinto que as pessoas estão um pouco mais medrosas de arriscar a fazer uma ou outra coisa. No cinema, Mas você tinha esse medo? não, zero. Esse medo eu não tinha. E isso foi muito bom. Eu fiz muito filme, assim, que não foi para lugar nenhum. Fiz muitos pequenos projetos. Filmei muita coisa com os amigos. Isso foi ótimo. Por mais que é isso, se eu tivesse tido a paciência, talvez algum desses projetos teriam ficado um pouco melhores. Mas foi ótimo ter feito também. Eu acho que a coragem foi uma coisa fundamental para não pensar muito no lugar de, vou ter uma carreira muito certinha, sabe? Que o meu primeiro filme vai ser incrível. Meio que gastei minha ficha com coisas que não eram incríveis,
por um desejo de experimentar. E esse desejo de experimentar foi bastante libertário, eu diria, sabe? Que conselho a sua criança daria para você hoje em termos de processo criativo? Para relaxar mais, assim, um pouco. Não que eu me vejo hoje tenso, porque até muita gente me pergunta: "Ah, depois do Marte 1, um filme que deu bastante certo e abriu muitas portas, você se sente pressionado em relação ao seu próximo filme que vai lançar?" E eu respondo com muita sinceridade que não, porque como o Marte 1 foi um processo que demorou muito para ser feito, para ser lançado, antes de eu receber todo esse afeto e retorno do Marte 1, eu já estava com alguns projetos encaminhados para fazer, sabe? Então já tinha meus próximos projetos e eu não sinto assim que esses projetos vão necessariamente mudar porque o Marte 1 teve X ou Y de resultado. É quase um conselho que eu me dou, porque realmente do ano passado para cá minha vida mudou muito, assim, em termos de demandas, né, de propostas, ou de convites que eu recebo para fazer as coisas por causa do Marte 1. Então esse desejo é da criança de lembrar sempre o porquê que eu faço isso. Não para esquecer, mas para entender e me ajudar a tomar decisões, porque vem muitas decisões, muitas coisas para muitos lugares que podem me direcionar para formas de fazer que não tem a ver com o meu desejo inicial. Então eu sempre tento manter essa memória lá de trás de por que que eu faço isso, para tomar minhas decisões a partir disso, não tomar decisões a partir de mais ou menos dinheiro, mais ou menos prestígio, mas sim por coisas que realmente me conectam com o que eu sinto vontade de fazer, né? Aqui nessa parte da conclusão da entrevista, eu sempre faço um exercício de tentar captar a essência de cada convidado. Apesar de muitas coisas já aparecerem durante a própria conversa, é quando eu sento para escrever esse texto aqui que eu acabo entendendo melhor como a pessoa funciona, por que ela cria daquele jeito e como ela consegue se conectar com os outros. Mas mais do que qualquer insight que eu tive, teve uma frase que o Gabriel falou bem despretensiosamente que eu sinto que conseguiu explicar sua essência, como poucas vezes eu tinha experimentado durante esses quase 2 anos fazendo podcast. E talvez, além dos seus múltiplos talentos, esse seja um dos seus principais, de conseguir fazer a gente entender o que ele está sentindo e de uma maneira linda. Mas antes de dizer que frase é essa, seguindo os bons princípios da contação de histórias, eu vou fazer um preâmbulo até chegar na revelação final. Primeiro eu queria falar do conceito dele de sorte, da sorte que ele teve para chegar onde chegou. Por um lado, é óbvio que sempre existe o fator sorte, ou destino, karma, ou como você preferir chamar essa nossa relação com os imprevisíveis roteiristas da vida. O Gabriel diz que tem a sorte de achar bons caminhos em situações de dificuldades. Acontece que quem é bom de contar histórias precisa justamente achar caminhos para os seus personagens enfrentarem essas situações de dificuldade, porque história é só isso, enfrentar dificuldade. Assim como na vida, sem tensão e drama não tem história. E a maneira com que os personagens enfrentam isso é o que diferencia cada contador ou contadora de histórias. E pelo visto, Gabriel também usa esse dom e essa beleza, que ele chama de sorte, na sua própria vida. Algo que ressoa com outro contador de histórias e, coincidentemente, também músico, Diogo Defante, nosso convidado do episódio 33. No caso dele, trazendo ritmo e variedade para a construção da sua carreira. A maneira do Gabriel de enfrentar suas dificuldades passam pela humildade e pela coletividade. Humildade no sentido de se colocar a serviço de um ofício, ou como um operário da sensibilidade popular, como lindamente sintetizou o cantor e compositor Mateus Aleluia. E a coletividade para o Gabriel não é só no entendimento de como a sua obra pode impactar o surgimento de novas narrativas na sociedade, mas também na própria estrutura de trabalho em sua produtora, com uma relação longeva e cheia de aprendizados com seus sócios e amigos. Ok, isso explica talvez o como ele conta as histórias e por que elas têm toda essa beleza, conseguindo conectar tão profundamente com tanta gente. Mas o mais interessante é o porquê dele contar essas histórias. Como eu falei com ele durante a entrevista, eu acho que todo mundo é convidado a encarar o seu abismo interior várias vezes até o último dia da nossa vida. Mas poucas pessoas têm a coragem de atender esse chamado e mergulhar nesse mistério. Não é para qualquer um. Por isso que eu disse que cada obra em que ele consegue se enxergar, ele sacia temporariamente esse vazio, porque esse mistério é infinito. A gente não tem a capacidade de resolvê-lo. Talvez alguns poucos seres iluminados tenham conseguido,
Mas para nós, mortais, a beleza da vida é aprender a conviver com esse vazio. Depois dessa conversa, eu fico com a sensação de que o Gabriel, na verdade, não é nem cineasta, nem músico e nem escritor. Ele é um pintor. Um pintor do vazio. Ou como ele fala na sua frase tão emblemática que para mim conseguiu captar a sua essência. Fazer do abismo uma paisagem. Só que o que ele consegue, assim como gigantes como Milton Nascimento, é transformar o seu cotidiano em pinturas épicas, capazes de momentaneamente aplacar nossos anseios e até fazer a gente achar que a vida faz sentido. Você pode ver o trabalho do Gabriel Martins no canal da sua produtora Filmes de Plástico no YouTube e assistir ao seu último filme Marte 1 no Globoplay. O link para tudo isso você encontra na descrição do episódio. Se você gostou desse episódio, você pode seguir e dar nota na sua plataforma favorita. Se você acha que alguém que você conhece pode gostar do tipo de reflexões que a gente faz por aqui, compartilhe. Você acabou de ouvir Emoção Criativa. A edição e mixagem é feita pelo Fabrício Zava. E a trilha que você está escutando foi composta especialmente para esse podcast pelo Lucas Vasconcelos, o nosso convidado do primeiro episódio. Você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas. Eu sou Pedro Garcia de Moura, muito obrigado por acompanhar esse episódio e até a próxima.